Olá a todos e bem-vindos a mais um Diários de Bordo. Pois é, mais um episódio em áudio, como tem sido habitualmente. Neste episódio vamos falar acerca de batismo. Pois é, vê-se muita coisa sobre este assunto. E eu vou falar, não vou andar aqui a escavar muito sobre este tema, mas vou-vos falar o que é que a Bíblia, em parte, tem a dizer sobre este assunto, porque nós vemos a Igreja Católica a batizar as crianças, bebés acabados de nascer, alguns com 5 meses, a serem batizados. E que não é habitual verem-se os adultos a batizarem-se através da Igreja Católica. Batismo. A primeira referência feita a batismo é no Novo Testamento. E se formos a ver aqueles clássicos que passam sempre no Natal, na Páscoa, que têm a ver com a história de Jesus e com a vida dele, nós vemos que em todas essas histórias, apesar de terem alguns elementos mais católicos nesses filmes, nós vemos que os adultos estão a ser batizados. E a primeira grande referência é com João Batista. Não João o apóstolo de Jesus, mas João o Batista, que era da família carnal de Jesus, por parte da sua mãe. E nós vemos essas referências em Mateus 3, Marcos 1, de 1 a 12, Lucas 3 e João 1, do versículo 19 até ao 34. E por isso as referências vão estar todas aí, na descrição também vão ser colocadas para depois irem à procura. É só irem ao Google, para quem não tiver uma Bíblia à mão. Em todas essas histórias, essas referências, nós vemos que Jesus foi batizado. João Batista falava que ele não era digno de batizar Jesus e que ele é que devia ser batizado por Jesus. Apesar de antes disso ele ter feito uma referência de que ele batiza com água e que viria alguém que iria batizar com o fogo, e estava a fazer referência a Jesus. Saltando os Evangelhos, nós vemos mais referências. Por exemplo, em Atos 8, do versículo 26 até ao 40, em que fala da história de Filipe e de um anjo lhe ter aparecido e de lhe ter indicado para ele ir para o deserto, ir numa determinada direção, e ele aí cruzou-se com um funcionário etíope que vinha de ter ido ao templo para adorar a Deus, e que ele estava a ler Isaías. E então o Filipe parou, foi atrás dele e perguntou-lhe se ele estava a entender tudo aquilo que estava ali escrito. É claro que ele disse que não entendia nada daquilo. E Filipe acabou por entrar na carroça dele, por subir para a carroça dele, e então ele teve-lhe a explicar tudo aquilo que ele estava a ler. E ele acabou por perceber que precisava de se batizar, e no caminho eles encontraram água
não sei, não diz a quantidade de água, mas encontraram água, e então o funcionário etíope acabou por se batizar. E vocês podem ler essa passagem toda e aquilo que aconteceu com Isaías depois daquilo. Também é Atos, no capítulo a seguir, de 1 até ao 19, que fala acerca de Saulo, que era o grande inimigo da igreja primitiva, e que acabou por ter um encontro com Jesus e acabou por se batizar. Por isso, Saulo não era uma criancinha pequenina, tal como um funcionário etíope, e segundo os historiadores, Jesus foi batizado por volta dos 30 anos, o que quer dizer que ele também não era uma criancinha pequenina, já era um adulto bem maduro. E vemos isto porque eu preciso de acreditar naquilo que a Bíblia fala. A Bíblia fala, está lá um versículo, procurem também isso, porque vale a pena. Não vou estar agora. Procurem isso. Que há lá uma parte no Novo Testamento em que fala que aquele que crer e for batizado será salvo. Então eu preciso de crer para batizar-me. Ok? Porque uma criança de meses e de meses vai acreditar no quê? Ele não vai, não sei no que é que ele acredita ou não acredita, o que é que ele pensa, o que é que vai dentro de uma cabeça de um bebê. Mas nós sabemos que há uma altura em que as crianças começam a acreditar, por exemplo, no Pai Natal, acreditar que existe, se calhar, o Homem-Aranha, o Super-Homem, um herói qualquer desses da banda desenhada e dos desenhos animados. E é isso. A referência que se faz em relação a crianças pequenas está no Velho Testamento. Tem a ver com em relação a um bebê que acaba de nascer e que aquilo que a lei judaica diz que deveria ser feito era a circuncisão. Era o corte do prepúcio, do órgão genital masculino, e era a apresentação em público daquela criança e a dedicação daquela criança para que ela fosse ensinada e fosse criada nos ensinamentos de Deus e naquilo que a lei de Moisés, chamada lei mosaica, dizia. E hoje em dia vemos as igrejas cristãs evangélicas e denominações protestantes a fazerem isto. Não a fazerem a circuncisão, mas a fazerem a dedicação pública da própria criança e dos pais comprometerem-se perante toda a congregação de que irão cuidar da criança e irão ensiná-la e guiá-la nos caminhos do Senhor. E não o batismo em si, porque o batismo é algo que é sério, para o qual nós temos que ter a consciência de que nós somos pecadores e que eu sou pecador, eu fiz muita coisa errada e que preciso de me arrepender e que necessito de ser batizado. Porque se olharmos para uma criança pequena, quando ela começa a conseguir ter destreza nas mãos e pegar nos objetos, provavelmente se tiver um copo à sua frente, se for um copo de vidro cheio de sumo, ela se calhar vai pegar naquilo, vai largar, deitar no chão, aquilo parte e a criança poderá achar
engraçado aquilo. Apesar daquilo não ter graça nenhuma e de não ser uma coisa boa de se fazer. E que essa criança pode voltar a fazer o mesmo. Quer seja com um copo de vidro ou um copo de plástico que tenha qualquer líquido lá dentro. E que ela vai ser repreendida e vai ser chamada a atenção para não voltar a fazer. E vai ser feito isso umas 2, 3, 4 vezes. E se calhar já nem se mete lá o copo para ela não pegar nele. E uma criança vai fazer coisas para as quais ela não tem consciência de que aquilo que ela está a fazer é errado. E os líderes das igrejas, é claro que eles têm que ter consciência que há uma altura em que uma pessoa vai sentir que necessita de se batizar. E se for alguém jovem, o líder vai ter que analisar, neste caso um pastor, por exemplo, vai ter que analisar e ver até que ponto essa pessoa não está ou não a falar a sério, porque eu posso dizer, vou-me batizar porque é divertido, então vou-me batizar. Não. Ver se a pessoa em questão, o jovem em questão, já tem aquela maturidade para poder dizer-se que ok, podes-te batizar. Porque não existe um limite mínimo, a Bíblia não fala nisso, mas eu posso com 15 anos ou 16 batizar-me. Porque já tenho maturidade suficiente para poder compreender estas coisas e que já é algo que sim, já não és uma criancinha, já tens uma atitude completamente diferente. E é isso. Nós precisamos ter uma consciência de que somos pecadores, temos que aceitar Jesus no nosso coração e após isso, de começarmos a compreender as coisas de Deus, haver aquela altura em que necessitamos, em que temos esse desejo de nos batizarmos, tal como eu já o fiz, isso, que venha esse desejo aos nossos corações. Ok? E é isto. Gostaria de saber a tua opinião sobre este assunto. O porquê da Igreja Católica fazer isto. Se souberes, comenta aqui que eu vou tentar responder a isso. E tchau e até um próximo episódio. Fui!